Ok, pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? O seu concurso exige conhecimentos sobre Brasil, sobre localização, sobre alguns detalhes importantes sobre o nosso país, né? Então, vamos lá para esse nosso tópico de aula, então, conhecimentos gerais, né? E a gente vai então falar sobre aspectos geográficos do Brasil, né? População, distribuição territorial, área geográfica, limites, estados e capitais, né? Santa Catarina, área, população e regiões, e também a economia de Santa Catarina nesse primeiro momento aí, né? Ok? Então, você sabe que os concursos, eles então exigem alguns tópicos específicos, né? E também serve como conhecimentos gerais, ainda mais nesse momento atual que o Brasil se relaciona com vários países do mundo, né? Temos aí esse momento de guerra na Ucrânia, problemas com fornecimento de alimentos, né? Trigo, que é fornecido da Ucrânia para outros países, né? Alguns países começam então a boicotar a compra de produtos da Ucrânia, outros acabam então fazendo parcerias com a Ucrânia, problemas bastante graves acontecendo entre Rússia e a OTAN, na questão da visão, quando se lê notícias nas redes sociais, em mídias de comunicação clássica e assim por diante, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Então vamos falar sobre o nosso Brasil aí. Primeira coisa, temos que localizar o Brasil, né? No mundo, ok? Então nós temos na sua tela aí, aparece então aqui o nosso mapa mundi, né? O nosso mapa mundi. E temos dos diversos países que existem no mundo, o Brasil, ele tem então um grande destaque, né? Então o Brasil é um dos gigantes países do mundo. O Brasil é um país que tem evidência internacional, ainda mais agora que nós temos também o presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez uma chamada de embaixadores, né, para falar sobre o sistema de votação brasileiro, as urnas eletrônicas, e isso gerou um impacto muito grande, porque Estados Unidos reconhece que as urnas brasileiras são exemplo para o mundo. Olha só que interessante, as nossas mídias sempre, elas bateram muito forte em cima das urnas eletrônicas, até que veio então representantes internacionais, diversos países e dos Estados Unidos também, a afirmar que as urnas brasileiras, elas são seguras. E aí claro, né? Cada urna que nós temos, ela tem 30 camadas de proteção, cada urna, e uma não se comunica com a outra. Então, se alguém fraudar uma urna, nós temos 5.570 municípios no Brasil, né? Então, realmente, chamou-se hackers para tentar fazer com que o sistema eletrônico do Brasil, né, as urnas, elas fossem inviabilizadas e não conseguiram, né? E também, se alguém consegue furar então a segurança de uma urna, automaticamente os especialistas fazem uma cobertura sobre aquela fragilidade e a torna novamente então inviolável. E todo o processo ele é totalmente auditável, né? Totalmente auditável. E isso fez com que o Brasil tivesse então novamente uma evidência internacional e as pessoas questionassem as urnas, questionassem o governo, questionassem a nossa economia e aprendessem um pouco mais sobre o Brasil. Então o Brasil está sempre na mídia, ou nas questões econômicas, nas questões ecológicas, nas questões climáticas, né? O Brasil está com grandes queimadas, né? Na região central do país, na região amazônica, também tivemos aí assassinatos de personagens importantes na questão de preservação ambiental da Amazônia. Então o Brasil está na evidência internacional. O mundo estuda o Brasil estuda o mundo, né? Então vamos lá para a nossa localização do Brasil. Você está vendo então aqui o nosso mapa mundi,
né, nosso mapa mundi. E o maior país do mundo, né, é qual? É esse país aqui, ó. Esse aqui cheio de recortes, né? Aqui nós temos esse aqui é o maior país do mundo. Que país é esse aqui? É a Rússia, olha só, é cheio de curvas, né? Faz fronteira aqui com a China, com a Mongólia, com aqui o Cazaquistão, olha só, são vários países que fazem parte. Aqui nós temos a Ucrânia, né? Então temos aqui, ó, todo esse país de fronteiras irregulares. A Rússia, então, é o maior país em área do mundo. O Brasil faz acordos econômicos com a Rússia. O Brasil, né, é um país que não faz guerras com o mundo. O Brasil faz relações econômicas. Tudo bem que agora, nesse momento, o Brasil está com problemas aí de desemprego de 14%, né? Agora, no final de 2000, então, né, meados de 2022, houve uma recuperação um pouco interessante aí na questão dos empregos, né? De 14%, baixou para 12% de desemprego, né? Só que, claro, aumentou então os empregos, só que não com carteira assinada e com salários menores. Mas no meio dessa crise que as pessoas estão tendo, o que se paga é bem-vindo, né? E também chamando a atenção para que a Petrobras então baixou aí o preço dos combustíveis, e espera-se que os postos venham a seguir também essa recomendação, mas não se sabe quanto isso vai durar, né? E é que o Brasil tem o sistema de preços do petróleo com paridade internacional ao dólar, que é uma modificação que aconteceu a partir do governo do Michel Temer, né? E veio sendo seguido então pelo governo então, do presidente Bolsonaro, ok? E aí existem elogios para esse modelo, existem críticas para esse modelo econômico, e o fato é que a gasolina então está realmente a preços bastante proibitivos, né? Os caminhoneiros são os profissionais que mais sofrem com essa questão. Isso tudo impacta no Brasil, nas fronteiras do Brasil, importação e exportação. Como o combustível no Brasil está muito caro, o custo de produção no Brasil está elevado. Então, para transportar uma carga do interior do Brasil de caminhão, pagando pedágio, com combustíveis, né, e chegando até os portos e fazendo as exportações, o Brasil então deixa de ser um país competitivo, porque o mundo quer produtos de qualidade e com preço bom. Só que daí o Brasil então está com preços bastante elevados, né, devido aí a essas questões relacionadas aos combustíveis, não somente combustíveis, mas luz elétrica, né? Não somente luz elétrica, mas aluguéis, inflação então com aumento, e isso tudo impacta então nas relações internacionais, ok? Muito bem, então nós temos aí o nosso Brasil, né? Nosso Brasil, que é esse país que está então nessa área aqui, ó. Nós temos então aqui o Brasil. O Brasil é esse país aqui, e se compararmos o Brasil então com a Rússia, o Brasil com a Rússia, realmente a Rússia é um país de grande dimensão. Obviamente que esse mapa aqui que eu estou utilizando, né, é um mapa chamado de Mercator, que exagera os países do hemisfério norte, ok? Só que para nós vem a calhar esse mapa, porque ele vem a destacar esses países maiores. Além da Rússia como maior país do mundo, nós temos aqui o segundo maior país do mundo, o Canadá. O Canadá tem aqui uma tonelada de ilhas, né, de áreas geladas nessa região. Então nós temos o primeiro país do mundo, então, a Rússia, o segundo país, o Canadá. Ambos estão aqui cortados pelo Círculo Polar Ártico, então realmente é uma região muito fria, muito gelada. Terceiro país maior em tamanho do mundo é justamente aqui a China. E aí nós temos que ver que a China é o país que está na evidência de crescimento internacional, né? A China é um país que transformou-se rapidamente. Hoje, vilas que eram de pescadores há 10, 15 anos atrás são áreas de grande tecnologia. Muitas empresas do mundo e pessoas que entendem muito de área de informática estão buscando trabalhos na China, porque lá existem então investimentos poderosos em todos os setores, né? Isso é algo bastante interessante, e a China agora está fazendo relações internacionais com a chamada nova Rota da Seda.
Lembra que a Rota da Seda, a antiga Rota da Seda, foi quando a China, lá no ano de 204 depois de Cristo, ela começou então a fazer relações econômicas com seda, com mel, metais, né, com perfumes, cerâmicas, né, vestimentas, através então da região asiática, relação comercial com vários povos. E atualmente o presidente Xi Jinping então tenta novamente reestabelecer uma área comercial, fazendo parcerias com diversos países do mundo, olha que importante. E aí então esses países fazendo relações econômicas com a China estão utilizando a moeda chinesa, o yuan, que cada vez fica mais forte no mundo, né? Com relações econômicas com os chamados elefantes africanos. Existem os tigres asiáticos, os elefantes africanos, e o elefante é um bicho altamente poderoso, né? Só que tem uma inércia. Então, por isso, elefantes africanos. A China está investindo muito, né, no continente africano. Então, a China é um dos poderosos países do mundo, com uma população de 1.433 bilhões de habitantes, população extremamente numerosa e que tem um PIB crescente, né? Enquanto o maior PIB do mundo seria dos Estados Unidos, com cerca de 23 trilhões de dólares, nossa, 23 trilhões de dólares, né? A China está com 14, 15 trilhões de dólares, e se compararmos com o Brasil tem quantos trilhões, né? O Brasil, hoje, 2022, tem cerca de, aliás, 2021, porque 2022 a gente não fechou o ano, então 2021 o Brasil teve a marca de 8,7 trilhões, olha que interessante, ó. Os Estados Unidos, 23, 24 trilhões de dólares, a China, cerca de 14, 15 trilhões de dólares, e o Brasil, 8,7 trilhões de reais. Essa é a diferença, olha a diferença, né, de 23, 24 trilhões de dólares para 8 trilhões de reais. Então, o Brasil, ele é um país aí que faz parte, está entre as 20 maiores economias do mundo, mas o Brasil apresenta, então, aí uma queda de posições, né, nos últimos anos aí. Ok? Muito bem. Então, voltamos aí ao nosso mapa, como você vê na sua tela. Então, temos aí o primeiro país em área do mundo, então seria a Rússia, depois o Canadá, depois então nós temos aqui a China, né? Metade da China aqui, ó, metade da China para o oeste é deserto. Deserto, e aqui nós temos as grandes montanhas, né, do Himalaia, ok? Então aqui nós temos as grandes elevações do mundo, então aqui existe pouca gente nessa região, ou seja, a população da China mora dessa metade aqui para essa região litorânea, que faz então acordos econômicos com o planeta inteiro, né? Muito bem. O quarto país em área do mundo são os Estados Unidos, né? Lembrando que essa porção aqui é o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, mas essas ilhas aqui, então, que são as ilhas do Havaí. Então, nós temos aqui terras descontínuas, como então fazendo parte dos Estados Unidos. Depois, em quinto lugar, vem o Brasil. Em sexto lugar, nós temos a Oceania. Então, o Brasil é um dos grandes países em evidência. E, por si só, o Brasil é um país em evidência pelo seu tamanho. Quando os países colocam lá nas escolas, né, o mapa mundi, o Brasil está nessa evidência natural pelo seu tamanho. Os caras perguntam, mas que país é gigante? É esse aí, né? Então, nós temos aí o gigante pela própria natureza, né? E aí, claro que quando começa a se falar sobre o Brasil, se fala sobre as questões ecológicas, econômicas, né? As questões daí da violência crescente no Brasil, né? E tudo mais. E agora, nessas questões aí também com as eleições. O Brasil é um país de grande importância para a geopolítica internacional, principalmente para a geopolítica dos Estados Unidos, né? Porque o Brasil faz fronteira com vários países. Temos que ver, então, quais são esses países de fronteira e o que acontece com o Brasil tem repercussão nesses demais países. Vamos lá, então, novamente olhando o nosso mapa, né? Temos, então, aqui o nosso Brasilzão. O Brasilzão, então, está aqui na América do Sul. Lembrando que o continente americano é o maior continente de norte a sul do planeta. Olha só, não existe mais ninguém além do continente americano aqui, ó.
mais ao norte, temos aqui, claro, o Polo Norte, que é uma área gelada, né? Águas congeladas, temos então aqui a parte mais ao norte, e nós temos então a parte mais ao sul, aqui não tem ninguém mais ao sul que a gente. Claro que nós temos então a Antártida, né? Antártida. Beleza, então nós temos aqui o nosso continente americano, de norte a sul, e nós estamos então aqui na América do Sul e fazemos fronteira com diversos países. Vamos dar uma olhadinha, né? Olha só, se pegarmos então aqui o nosso planeta, o Brasil é um país de uma dimensão de 8.510.000 quilômetros quadrados, enquanto a Rússia tem 17 milhões, né? 17 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos então 8 milhões e meio, 8.510.000, e fazemos fronteira com esses demais países aqui da América do Sul. Nós não fazemos fronteira apenas com aqui, ó, o Equador e com o Chile. O Equador e o Chile da América do Sul. Olha só, temos uma outra imagem que mostra aqui o nosso Brasilzão. Nós temos aqui um gigantesco litoral, né? Um gigantesco litoral que permite que o Brasil faça, por exemplo, exportação e importação pelo nosso próprio litoral, diferente, por exemplo, de países como o Paraguai, como, por exemplo, a Bolívia, que não possuem litoral. Para fazer economia tem que trazer cargas, então, externas, como você consegue reparar aqui no mapa, né? Então nós temos aqui o Paraguai não possui litoral, faz fronteira com o Brasil. A Bolívia também não possui litoral, faz fronteira com o Brasil. A Bolívia é o país que mais faz fronteira com o Brasil, seguido pelo Peru, né? Pelo Peru, e seguido então pela Venezuela, que é Venezuela. Então o Brasil faz fronteira com quantos países? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países, né? Só não faz fronteira aqui com o Chile e também não faz fronteira aqui com o Equador. Então, o Brasil é um país de dimensões simplesmente gigantescas, né? Opa, saiu aqui da agulha, né? Então, o Brasil é um país que faz fronteira com 10 países, apenas não faz fronteira com o Equador e o Chile. E se o Brasil começar a fazer parceria, por exemplo, com os países europeus, com os países, com o Canadá, com os Estados Unidos, como sempre fez, ou o Brasil fizer prioridades econômicas com os países orientais, né? Coreia do Sul, China, Indonésia, né? A Rússia. Claro que daí essa influência virá para o Brasil e o Brasil então acaba influenciando os demais países. Por isso que a presidência agora do Brasil está com uma atenção internacional pelos países europeus, né, que fazem negócios e tem muitas empresas aqui no Brasil, e também pelos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, né, principalmente Estados Unidos, com o presidente Biden, que não tem uma boa relação com o nosso presidente Bolsonaro nesse momento, por querelas internas aí, né? Okay? Muito bem. Então nós temos aí o nosso Brasilzão. O Brasilzão então faz fronteira então com diversos países, né? Do mundo, diversos países da América do Sul, né? Da América do Sul. Então a maior fronteira então é a Bolívia, a segunda maior fronteira então é o Peru. A terceira maior fronteira é a Venezuela. E qual é a menor fronteira? A menor fronteira aqui, ó, é Suriname. Aqui nós vamos ter então a Guiana Francesa, que é um país, uma extensão da França, né? E aqui nós temos então Suriname. Suriname é a menor fronteira que nós temos e a Bolívia é a nossa maior fronteira. Quando falamos então em economia, nós temos que lembrar do Mercosul. O Mercosul, ele então é formado pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai e pela Argentina, como países, então, membros, chamados de aderentes, né? Países membros. A Venezuela, ela entrou no bloco econômico, mas em 2016 ela foi retirada do bloco, foi afastada do bloco aí, né? Dependendo a política que venha a acontecer 2023 para frente, pode-se acontecer a reentrada da Venezuela, que tem grandes problemas políticos, né, econômicos no país, mas pode ser que venha a haver uma inversão e novamente uma entrada da Venezuela. E a Venezuela é um país que
possui a maior reserva de petróleo do planeta. Por isso que não existe muito interesse de ele entrar no Mercosul por diversos grupos de importadores e exportadores de petróleo, né? Então existe uma briga muito grande aí no alto setor, porque se a Venezuela fizer parceria com o Brasil na questão do petróleo, Brasil com o pré-sal e a Venezuela, né, seriam os países com a maior reserva de petróleo. O Mercosul, na realidade, seria então o bloco econômico com a maior reserva de petróleo do mundo, né? Isso poderia beneficiar muito esses países, né? Com investimentos nos setores então de tecnologia, nos setores então aí de pesquisa, nos setores empresariais, nos setores de investimentos em educação, escolaridade, qualidade de vida, segurança e assim por diante, ok? Muito bem. Então nós temos aí o nosso então Brasil, que ele tem então um litoral gigante, totalmente utilizável, de mais de 6.700 quilômetros, né? 6.376 quilômetros é o nosso litoral. Se nós pegarmos todas as curvinhas, seria quase 9.200 quilômetros, ok? Então, fazemos aqui fronteira com vários países, né, da América do Sul. Eles têm problemas quanto ao IDH, quanto a desemprego, quanto à corrupção. Isso tudo precisa ser vencido com a questão educacional, né? Quando falamos então em Brasil e na questão das capitais, né, você vai perceber que o Brasil está dividido aqui em cores. Aqui nós temos uma cor mais clara, aqui nós temos uma espécie de laranjado, né? Não sei qual é a cor que você vê no seu monitor. Aqui nós temos então um amarelo, aqui nós temos essa outra área mais rosada, e aqui nós temos então a região mais ao sul. O Brasil dividido em 5 partes: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e sul. É uma clássica divisão, por exemplo, do IBGE, né? O IBGE é o órgão, né, que então propôs essa divisão para melhor administrar essas regiões do Brasil. Então vamos voltar para a nossa lâmina. Temos então aqui a região norte, né, formada por 7 estados, né, 7 estados. Então nós temos aqui o maior do Brasil, é o Amazonas, que tem a capital então Manaus, né, Manaus. Temos aqui o segundo maior estado do Brasil, que é então o Pará, capital então Belém. Temos então aqui Boa Vista, né, Boa Vista, capital Roraima, né, Roraima, capital Boa Vista. Temos aqui então o Amapá, capital Macapá. Temos o Acre, capital Rio Branco. Temos então aqui Rondônia, Porto Velho, e Tocantins, Palmas. Então nós temos aí essa região norte do Brasil, formada então por 7 estados, que são os maiores do Brasil. A segunda maior região é essa aqui, ó, chamada de Centro-Oeste, né, formada então pelo Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui Goiás. O Mato Grosso, então a capital Cuiabá, né, bem no centro, quase no centro do estado, no centro-sul do estado. Aqui nós temos então Mato Grosso do Sul, na verdade Campo Grande, e temos então aqui Goiás, então, onde capital Goiânia, e é lá que está o Distrito Federal, ou Brasília. Então temos aqui 7 estados, aqui nós temos então 3 estados e uma divisão interna que é o Distrito Federal. Temos então aqui, ó, essa próxima região, que é a região então aqui sudeste do Brasil, formado por Minas Gerais, formado pelo São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Nós temos então aqui o Espírito Santo, capital então Vitória. Rio de Janeiro, nós temos aqui Rio de Janeiro. São Paulo, capital São Paulo. E aí nós temos então a região nordeste do Brasil, temos então aqui a maior área de divisão interna, enquanto aqui a região norte tem 7 estados, aqui são 9 estados, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões internas. Temos então aqui o Maranhão, capital São Luís, Ceará, capital Fortaleza, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa,
Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Aracaju. Nós temos então aqui capital do Sergipe, Salvador, capital então da Bahia. Nós então temos aqui o menor litoral dessa região e também o menor litoral do Brasil, vai ser então aqui o litoral do Piauí, né? E para nós finalizar então, temos aqui a região sul do Brasil, né, que é Paraná, capital então Curitiba, Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital então do Rio Grande do Sul. Aí, okay? Aí nós temos o destaque então aqui a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui nós vamos ter então Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, né? E existe uma segunda divisão bastante interessante, que ela não é dividida, o Brasil, em 5 partes, mas em 3 partes. Essa divisão foi feita por um geógrafo importante, chamado então de Pedro Pinchas. E essa divisão então coloca o Brasil de uma forma então diferente da divisão clássica do IBGE. Aqui nós temos o IBGE, que divide o Brasil em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O Pedro Pinchas divide o Brasil em 3 porções, né? Então, são chamados de complexos geoeconômicos. Então, complexo da Amazônia, complexo do Nordeste e complexo do Centro-Sul. Então, Santa Catarina está tanto na região sul do Brasil, de acordo com o IBGE, como também Centro-Sul do Brasil, de acordo, então, com a divisão de Pedro Pinchas, ok? Quando falamos, então, em climas de Santa Catarina, nós temos que entender que aqui no norte do Brasil existe uma linha chamada linha do Equador. Essa aqui é uma linha, então, que corta o Brasil, então, lá no norte, dividindo o Brasil, então, em hemisfério norte e hemisfério sul, linha do Equador. Então, vai passar próximo de Marajó. Nós temos, então, 7% do Brasil no hemisfério norte e a maior parte do Brasil, então, no hemisfério sul. Então, nós temos aqui a linha, então, do Equador. Aqui no sul nós vamos ter uma outra linha que corta aqui o sul do Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná e São Paulo, aqui no sul de São Paulo. Esse aqui é o Trópico de Capricórnio. Daqui para o norte nós teremos um clima chamado então de tropical e daqui para o sul um clima de subtropical. No norte podemos dizer que aqui tudo seja equatorial. Além desses climas aí, nós também temos o chamado então o clima semiárido no nordeste do Brasil. Lembrando que o Brasil não tem deserto, né? Nós temos então um clima semiárido e aqui abaixo do Trópico de Capricórnio nós então temos aqui um clima subtropical que tende a frio. As regiões mais frias de Santa Catarina são as regiões do Planalto, as regiões mais elevadas, e também a região sul do Brasil é uma das regiões mais frias do nosso país aí, ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente então fica por aqui e a gente retorna logo em seguida. Isso aí, até daqui a pouquinho, bons estudos, valeu!